Oi, gente, estamos ao vivo, direto do plenário Nadir Rossetti. E a gente está entrando ao vivo porque daqui a pouquinho tem o lançamento do livro As Eleitas. Esse livro que eu estou aqui, ó, na minha mão, As Eleitas, as mulheres que constroem a política caxiense. Esse livro que foi uma idealização da Câmara Municipal, da mesa diretora de 2022, que tem uma curiosidade bem bacana. A mesa diretora, de forma inédita, ela teve uma organização nesses 130 anos, que foi a primeira vez que duas mulheres ocuparam cargos, os principais cargos do Parlamento caxiense, que é a vice-presidência e a presidência. E falando disso, a gente já recebe a vice-presidente aqui, vereadora Tatiane Frisso. Vereadora, fazer parte da história de Caxias do Sul, sendo que, infelizmente, a gente tem um número pequeno de mulheres na política. A gente vai, ao longo dessa transmissão, trazer dados aqui para o pessoal entender, mas se a gente pensar que num universo de quase 300 parlamentares eleitos titulares, né? Titulares, no caso, que foram eleitos desse universo, apenas 13 titulares. E você está entre esses 13. Então, eu gostaria de falar contigo, vereadora, sobre isso, da importância da tua participação na política de Caxias do Sul e principalmente sendo vice-presidente da mesa diretora de 2022. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um dia muito especial, sem dúvida alguma, para mim fazer parte destas mulheres que constroem uma política mais humana, solidária, olhando para o seu próximo. É fundamental e a gente precisa cada vez mais estimular e demonstrar a importância das mulheres ocuparem esses espaços. Então eu me sinto muito feliz, muito realizada. Tenho certeza que assim como eu fui inspirada por outras mulheres que ocuparam essas posições, estou aqui inspirando também e espero que tenhamos mais mulheres, mais jovens participando e construindo a política, porque a política precisa de renovação. E nós mulheres temos uma habilidade que eu costumo falar sempre, que é a de construir independente das questões ideológicas. Eu acho que as mulheres elas têm essa natureza, essa consciência, essa facilidade de, mesmo na diversidade, encontrar pontos em comum e, a partir desses pontos em comum, fazer um trabalho muito bonito. Atualmente, nesta legislatura também, nós temos a maior bancada feminina da história da Câmara de Vereadores, com 5 mulheres em 23 vagas. Eu tenho certeza que ainda é um número pequeno, mas é uma grande conquista sim, e a gente deseja que a nossa Câmara de Vereadores cada vez mais tenha espaço para que as mulheres utilizem e estejam aqui demonstrando as suas opiniões, a sua voz e ajudando a construir uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigada, vice-presidente. A gente faz um convite aqui para vocês acompanharem o material que a gente separou do livro, que inclusive eu conto para vocês que as vereadoras ainda não viram esse livro. Então a gente mostra uma palhinha aí para vocês. Olha só.
bacana, né? Frases fortes, de força, de luta, né? E dá com certeza vontade de ler um pouquinho mais, conhecer um pouco mais da trajetória dessas mulheres que lutaram para abrir espaços de conseguirem estar num lugar de poder que decide sobre a vida de outras mulheres. E aí, aqui ao meu lado está a presidenta do Legislativo, vereadora Denise Pessoa, que tem uma história longa aí na política, tem marcos importantes na sua história, de ser a primeira vereadora que teve licença maternidade, é a primeira agora vereadora daqui de Caxias do Sul, a primeira mulher eleita na Serra Gaúcha para uma Câmara Federal que assume em fevereiro de 2023. Então a gente tem muitas coisas bacanas aí da sua história e história que inspira outras mulheres. É por aí que a gente trabalha, né, presidenta? Com certeza, né? Eu, assim, como todas as mulheres na política, a gente sempre tem como referência outras, né, que começaram essa caminhada. Então, a gente tem aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul várias mulheres que nos inspiraram, mas também mulheres que foram vice-prefeitas, né, mulheres que foram deputadas estaduais. Então, várias lideranças dos movimentos sociais, dos movimentos comunitários, né? Porque não são só as mulheres que ocupam espaços públicos, né? As mulheres também da nossa comunidade que são lideranças e que estão atuando diariamente fazendo política também nos inspiram muito e nos dão bastante responsabilidade para estar aqui, né? Bem bonito e bem bacana e bem inspirador mesmo. Obrigada, Denise. Obrigada. Então, espero que todos aproveitem, né, esse lindo livro, tá maravilhoso. A Vânia trouxe aí uma sensibilidade muito grande, né, de alguém que conhece e que também inspira, né, nós mulheres. Obrigada. E já a gente vai conversar com a Vânia. Mas antes, eu convido a vereadora Estela Balardim, Partido dos Trabalhadores. Vereadora, a senhora provavelmente foi inspirada, né, pela vereadora Denise Pessoa, a senhora a vereadora mais jovem do Parlamento de Caxias do Sul. Com certeza as mulheres que passaram por aqui lhe inspiraram para hoje estar aqui, né? Boa tarde a todas e a todos que nos assistem. Sem sombra de dúvidas, eu tenho a sorte, o privilégio de ser inspirada por muitas mulheres que ocuparam esses espaços, que lutaram tanto para que hoje a gente pudesse estar aqui. Eu costumo dizer que é como se nós abríssemos uma porta e que cada uma de nós que vai entrando por essa porta abre um pouco mais para facilitar o caminho de todas as que virão. Então, muitas lutaram e nós continuaremos lutando pela ocupação das mulheres na política para que a gente veja de fato a nossa sociedade sendo representada. Afinal de contas, somos a maioria na sociedade brasileira e queremos então um dia ser pelo menos de um número igual aqui dentro do Parlamento Caxiense, dentro de tantos parlamentos que a gente vê por aí. Então a nossa luta continua e ter um livro que fala sobre isso, que fala sobre as nossas histórias, sobre aquilo que a gente sente em ser vereadora, é muito importante, espero que todos vocês gostem. Obrigada, vereadora. A gente antes eu comecei a transmissão, eu não contei para vocês, né, um pouco do que se trata esse livro. São 21 histórias de mulheres que fizeram parte, e ainda fazem, né, da política de Caxias do Sul. Dessas 21 mulheres, 18 ocuparam cadeiras aqui no Parlamento. E desse número de 18, 13 foram eleitas. E para explicar um pouquinho mais sobre isso, nós recebemos a participação da nossa querida colega jornalista Vânia Speiorin, porque, Vânia, a gente falava, né, que esse livro ele é muito especial porque é um trabalho teu de afinar todo o texto, mas feito por mulheres. A curiosidade, então, gente, que a pesquisa, a entrevista, a produção foi feito só por mulheres, jornalistas, relações públicas, estagiárias e, claro, depois, quem afinou tudo foi a nossa querida aqui, Vânia, né? Vânia, é um trabalho bonito, né? Que mexe com as nossas vidas, inclusive, né? Boa tarde. Boa tarde, Carol. É um trabalho histórico e ele é feito por mulheres como você, que também nos ajudou, né? Ele é um trabalho bonito porque significa memórias, o registro de memórias do trânsito de mulheres que chegaram ao poder,
que essa é a grande dificuldade, é chegar ao poder. E essas 21 mulheres, elas chegaram ao poder e fizeram transformação. Elas transformaram a partir de suas propostas, elas transformaram a partir do casamento entre a jornada cotidiana doméstica e a jornada pública. Isso não é fácil e elas deram conta e prosseguem. Então, esse trabalho foi feito coletivamente por nossa equipe de estagiárias e de profissionais da comunicação e porque a gente teve acho que timoneiros. O Gabriel Laim, nosso coordenador, foi um deles. A mesa diretora, a presidenta Denise, disse, vamos abraçar essa ideia. E, no fundo, ela queria que isso acontecesse, junto com a Tati e os demais integrantes da mesa. Então, essa proposta, esse livro é para a comunidade, é para você que está em casa conhecer essas mulheres e, junto conosco, reconhecê-las. Bem bacana e bem bonito, Vânia. Obrigada, viu? Obrigada eu. A gente agora recebe a participação da vereadora Gladys Frisso, que está bem pertinho aqui comigo, gente. Tudo bem, vereadora? Tudo bem. A senhora que também faz parte dessa história. E a senhora que veio como liderança comunitária. Antes, a presidenta Denise falava que, além das mulheres que participam da política que elas inspiram, quem participa da liderança comunitária é uma inspiração, com certeza, para outras tantas mulheres, porque é para decidir a vida de tantas outras que fazem parte da própria comunidade, né, vereadora? Com certeza. Hoje eu estou aqui realmente é porque eu tive uma vivência comunitária. Viver em comunidade é tu te deparar com muitas alegrias, mas também com muitos problemas que todos vivem. E para que a gente possa melhorá-los, a gente precisa participar. Então, participando, tu conhece os problemas, começa a encaminhar, as pessoas começam a te ver como uma liderança e confiam em ti. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu era lojista, acabei sempre tive como objetivo melhorar o lugar onde eu moro, né? Para mim, para minha família, para os meus filhos e também para as pessoas que moram no meu bairro, na minha cidade. Por isso que eu estou aqui hoje. E, de fato, a gente inspira algumas mulheres. Porque eu também recebi algumas ligações de mulheres dizendo: eu quero me filiar no partido e queria que fosse no teu, porque eu me inspiro em ti. Então, isso para a gente é uma grande alegria, saber que a gente está podendo inspirar mulheres, tentando resolver a vida, a melhorar a vida das pessoas, né? Então, é muito gratificante saber, uma honra, porque dentro desses 130 anos de Câmara de Vereadores, nós tivemos 21 mulheres eleitas, né? Entre vereadoras, deputadas e prefeita. Então, estar aqui realmente é uma grande honra, saber que as pessoas confiaram no trabalho da gente. Com certeza, bem bacana. Obrigada, vereadora. Eu agradeço, tá? Obrigada. Gente, agora eu recebo a participação da vereadora Marisol Santos. A vereadora Marisol que, fora daqui, antes de chegar aqui nessas cadeiras, fez um trabalho bacana, tanto na área da educação, quanto na nossa profissão enquanto jornalista, relações públicas. Essas bandeiras a senhora trouxe para cá também, né? Primeiro, boa tarde, Carol, boa tarde para quem está nos acompanhando, que alegria, né, ver essa movimentação, ver a casa cheia de mulheres e mulheres que muito nos inspiraram para que nós estivéssemos aqui, né, não só nesse momento como vereadoras, mas mulheres que nos inspiram a ocupar os espaços que a gente acha que são importantes, quer sejam, né, quais forem eles, na verdade. Na comunicação, eu acho que é muito importante, algo que eu trago muito para cá também, é a necessidade e a importância da gente levar para as pessoas a informação correta, a boa informação. Então, poder estar aqui hoje também representando essa categoria, né? E com esses cuidados todos, né? De um cuidado de o que a gente ouve, de filtrar, que tem faltado tanto na nossa sociedade hoje, essa falta de preocupação e sensibilidade mesmo em buscar a informação correta. Então, poder estar aqui como uma mulher que vem trazendo essa informação com carinho, com respeito, com um olhar diferenciado das mulheres, me deixa muito feliz. Bem bom. Obrigada, viu? Imagina. Que seja um excelente encontro esse nosso, né? Que a gente possa acompanhar um pouco de história. Eu sempre digo assim que a gente só valoriza aquilo que a gente efetivamente conhece. Então a gente vai vendo assim essas histórias tão importantes de tantas mulheres
que já contribuíram tanto com a nossa comunidade para que a gente pudesse chegar aqui e aí imaginar de alguma maneira bem despretensiosa, mas imaginar que de alguma forma a gente possa estar sendo semente e inspiração para outras que ainda virão e que sejam muitas, né, Carol? Com certeza, obrigada. Com certeza, né, gente? Olha só, antes de chamar um material aqui, eu trago umas informações aqui para vocês, de curiosidades para vocês verem o quanto é significativo o número da presença, do baixo número da presença de mulheres na política. Nas cadeiras da Câmara Federal, em 2022, eram apenas, do número de 513 deputados federais, apenas 77 eram mulheres. Já no número na área do Senado, no Senado, das 81 vagas, apenas 12 são senadoras. Já na Assembleia Gaúcha, na Assembleia Legislativa do Estado, das 55 cadeiras, apenas 9 são mulheres. O número realmente é muito baixo. A gente tem aí, aqui em Caxias, das 23 vagas do parlamento, apenas 5 são mulheres. E mesmo assim, é o maior número desde 130 anos. Então, é a maior bancada feminina. Então, é significativo mesmo e é por isso que é tão importante o lançamento desse livro. A gente volta daqui a alguns instantes. Enquanto isso, você assiste mais um pouquinho do material sobre o livro. Senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindas e bem-vindos ao lançamento do livro As Eleitas, Mulheres que Constroem a Política Caxiense. Compõem a mesa principal do evento a presidenta desta Casa Legislativa, vereadora Denise Pessoa, a primeira vice-presidente desta Casa Legislativa, vereadora Tatiane Frisso, a vice-prefeita de Caxias do Sul, Paula Iores, presidente do Sindserve, Silvana Piroli, e a presidente da Ari Serra Gaúcha, Vânia Marta Espeiorim. Registramos também as seguintes presenças. As estrelas do livro, as mulheres da política caxiense, as eleitas, Ana Maria Corso, Denise da Silva Pessoa, Estela Balardim, a Geni Petef, representada pelo vereador Felipe Greumelmaier, Gladys Frisso, Marisol Santos, Paula Iores,
A Raquel Graziotin, representada pela sua filha Márcia Graziotin, Rosane Fátima Ramche, Silvana Piroli, Tatiane Frisso, Andressa Marques, Cléo Araújo, Daiane da Silva Melo, Rose Frigeri, Marisa Fórmulo e Maria Helena Sartori, e a Justina Inês Onze, representada pelo seu marido, Delmir Portolã. E também a secretária de Governo, Grégora Fortuna dos Passos, secretário de Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Rosa da Silva, a cidadã caxiense, Mônica Montanari, cidadão emérito, Orlando Michele, a secretária da Cultura, Aline Zilli, representando a Codeca, Fabiana de Lucena, e os vereadores Felipe Gremmelmaier, Velocino Uis, Lucas Carenhato, Renato Oliveira e Elmir Cadori. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, por meio da mesa diretora, apresenta hoje o livro As Eleitas, Mulheres que Constroem a Política Caxiense, como forma de valorizar as 21 mulheres políticas de nossa cidade que assumiram algum mandato. Este livro é uma edição comemorativa dos 130 anos do Poder Legislativo, completos esse ano, e também faz referência à campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A publicação foi elaborada pela equipe feminina da comunicação da casa e está dividida em 3 capítulos: Mulheres no Poder, Biografia das Eleitas e Entrevista com as Eleitas. Integram o grupo feminino em destaque na obra 18 vereadoras, sendo 13 titulares, que são Ana Maria Corso, Denise Pessoa, Estela Balardim, Esther Troian Bevenuti, em memória, Geni Petef, em memória, Gladys Frisso, Iró Nabinger Chiaradia, em memória, Marissal Santos, Paula Iores, Raquel Cagliari Graziotin, em memória, Rosane Fátima Ramchen do Nascimento, Silvana Tereza Piroli e Tatiane Frisso. Ainda há 5 suplentes que assumiram por algum período: Andressa Marques, Cléo Araújo, Daiane da Silva Melo, Gilda Marcon Graziotin Nora, em memória, e Rose Frigeri. Além das 3 vice-prefeitas eleitas e que também atuaram como prefeitas em exercício: Marisa Fórmulo, Justina Inês Onze, em memória, e Paula Iores. As deputadas estaduais: Marisa Fórmulo, Maria Helena Sartori, e a deputada federal como suplente, Ana Maria Corso. A maior parte delas, todas elas, estão presentes e, após o lançamento, seguem para autografar o livro em ato aberto à comunidade. A partir de agora, vamos ouvir brevemente algumas das mulheres que compõem a obra, pelo tempo de até 3 minutos. Iniciaremos pelas componentes da mesa e seguiremos por ordem alfabética. Neste momento, convidamos para sua saudação a presidenta desta Casa Legislativa, vereadora Denise Pessoa. Uma boa tarde, né, a todas e todos. Para mim é uma imensa alegria, né, a gente estar lançando este livro, As Eleitas, que foi organizado pela nossa jornalista Vânia e também pelo nosso jornalista Laim, que tiveram uma grande sensibilidade aí na condução desse trabalho. E acredito que todas aqui, né, vão se sentir traduzidas, né, da melhor forma, com uma sensibilidade muito legal. Então, é um marco. Também agradecer à mesa diretora, né, que foi parceira, reconhecendo aqui que esse marco histórico de uma mesa conduzida por 2 mulheres, né, a primeira vez na história da cidade que os 2 maiores cargos da Câmara de Vereadores são conduzidos, né, por mulheres. Então, também agradecer muito especial à minha vice, Tati, que tem sido muito parceira
né, nessa condução, já estamos quase terminando o ano legislativo, né, e a gente conseguiu superar diferenças, assim como todos os trabalhos com as mulheres, né, durante o tempo que eu estive vereadora, e aqui tive a oportunidade de ser vereadora com várias, né, aqui com a Daiane, com a Ana, né, com a Andressa, com a Estela, né, com a Gládias, com a Cléo, com a Marisol, com a própria Paula, né, e a gente sempre conseguiu superar com a Rose, né, e a gente sempre conseguiu superar as diferenças e lutar, né, por melhorias para as nossas mulheres, né. Eu digo que na política, Mônica, a gente também tem a dupla jornada, né, é a lutar pela cidade como um todo, mas sempre com um olhar muito especial para a luta das mulheres. E eu reconheço essa luta, né, em todas as mulheres com quem eu tive o convívio. E aqui também deixar o registro muito afetuoso à minha querida Marisa Fórmulo, né, que sempre foi uma incentivadora da minha participação na política, com quem eu iniciei, né, nessa carreira institucional como assessora. Então, quero deixar esse registro, esse agradecimento. Mas a todas as mulheres que compõem, né, a participação das mulheres na política em Caxias do Sul. Esse livro traz o primeiro texto, e aqui eu quero fazer uma leitura muito rápida de alguns trechos que apresenta o livro, né? Somos por vocês, mulheres. A representatividade feminina precisa ser compreendida como uma necessidade, e não apenas como uma conquista. É preciso que a mulher tenha espaço para lutar por todas e por todos. No município de Caxias do Sul, mais especificamente na Câmara de Vereadores, aos poucos, essa percepção tem se alargado. Pela primeira vez na história do Legislativo, contamos com a maior bancada, né, feminina, com 5 mulheres titulares, entre os ocupantes das 23 vagas do plenário. E aqui é importante registrar que o nosso índice, embora ainda não seja o que deveria ser, é maior do que muitos parlamentos, a média nacional, né? É um visível sinal de que o povo, por meio do voto, vem ampliando as apostas no público feminino. Entretanto, há muito espaço para os percentuais dessa representação avançarem ainda mais. Temos consciência de que o caminho a seguir é longo, mas muito possível. A solidariedade entre as mulheres, a parceria e o apoio dos homens, a começar pela atuação nas siglas partidárias e a confiança da comunidade são imprescindíveis para ampliarmos o universo de oportunidades e principalmente na política, a quem, infelizmente, ainda responde por duplas, triplas ou até quádruplas jornadas. A quem ainda recai a maior responsabilidade sobre a criação dos filhos, a quem muitas vezes cabe o sustento da casa. E, por incrível que pareça, em algumas situações, torna-se alvo de violência pelo companheiro que deveria amá-la. É por essas mulheres que estamos aqui. Somos, por você, ser de luta e coragem. Somos por vocês, mulheres eleitas. Somos por vocês, mulheres reais. Então, por todas as mulheres reais, né, dessa comunidade, fica o nosso compromisso, né, de cada vez mais incentivar as mulheres na política e que essa obra seja relatos de mulheres que já abriram caminho, mas que podem inspirar outras mulheres a chegar aqui no parlamento, chegar na prefeitura, chegar nos espaços na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados. Que a gente aumente a representatividade, porque as mulheres aqui de Caxias podem, a democracia precisa e todo mundo ganha com a nossa participação. Então, muito obrigada e parabéns a todos que ajudaram a construir essa obra. Agora ouviremos a vice-presidente, vereadora Tatiane Frisso. Senhoras e senhores, nobre presidenta, vereadora Denise, nossa vice-prefeita, Paula Iores, a todas vocês, mulheres especiais, que têm em si inúmeras características de força, de lealdade, de compromisso com a nossa cidade. Cada uma de vocês abriu espaço para que muitas de nós, mulheres jovens, que talvez não se imaginassem num espaço como este, estivessem aqui. Sofremos nossas dificuldades, não é mesmo, vereadora Gladys? Por vezes, fomos sim desacreditadas, mas diariamente mostramos a que viemos. Diariamente mostramos que estamos aqui para contribuir com a nossa cidade. E esse reconhecimento, na data de hoje,
onde a gente vê um pouquinho da história de cada uma dessas mulheres incríveis que tiveram as mais diferentes bandeiras, faz toda a diferença. Que nós possamos continuar inspirando as mulheres que estão lá fora, de que aqui é um espaço importante e a gente precisa ocupar estes espaços. Quero agradecer de coração a todas as mulheres que vieram antes de mim, porque em cada uma me inspirei, pela sua força, pela sua garra, pela sua determinação, pelas suas bandeiras, por trabalhar para que a nossa cidade fosse uma cidade melhor. E agora aqui também estou deixando a minha contribuição. E tenho certeza que quando olharmos para o passado, a gente vai deixar um legado. Parabéns a todas as mulheres e obrigada aos homens que nos acolhem, que lutam com a gente, que reconhecem esse espaço, não apenas nas palavras, mas nas ações diárias em prol das mulheres. Vocês são muito importantes para nós, são grandes parceiros. Não estamos aqui para competir, estamos aqui para somar e para compartilhar. Em especial a minha família que está aqui hoje, porque sem o apoio da minha família, certamente eu não estaria aqui. Muito obrigada e que esse livro seja, sim, inspiração para que mais mulheres estejam nestes espaços de poder. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra a vice-prefeita Paula Iores. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à presidenta da mesa, Denise, a nossa vereadora Tati, vice-presidente, Silvana, presidente do sindicato, a Vânia, idealizadora dessa obra, a todas as mulheres que fazem parte dessa história das eleitas, né, nossas vereadoras aqui presentes. Eu quero agradecer e cumprimentar pela iniciativa do livro, né? Eu penso que a gente sempre tem que se dedicar a escrever as histórias, que aí elas se tornam histórias. E essa história ela é importante, porque em 130 anos, somente 21 mulheres é pouco. Então, a gente precisa, né, que quem sabe esse livro seja uma forma de inspirar outras mulheres, né? Eu queria, na minha fala, colocar dois aspectos, não, mais do que dois, mas, assim, um deles, né, que a Denise citou também, tem sido tão bonito, quando a gente se encontra, Denise, né, os poderes todos representados por mulheres. Teve um dia que nós estávamos lá na abertura da Mercopar, estava a presidente do fórum, estava a representante da defensoria, a Denise, e eu e o Adiló vinha chegando assim, vamos tirar logo uma foto para a gente poder estar todos os poderes juntos, né? Depois a gente incluiu o Adiló, né, Denise? Mas é importante, né, nós estamos ocupando esses espaços e ver que isso está em um momento crescente e ver o reconhecimento, né, do trabalho das mulheres. A doutora Joseline chegou no fórum e revolucionou o fórum, né? E isso é muito legal. As duas coisas que eu comentei que eu queria citar, foi falado aqui, né, nesse período, então, dos 16 dias de ativismo, e eu queria fazer também aqui a fala que eu fiz, secretário Paulo, né, nosso secretário de Proteção Social, a Coordenadoria da Mulher, lá na abertura. A gente precisa, todos nós, independente de serem homens, mulheres, pais, filhos, tios, padrinhos, refletir sobre o que nós ainda temos por fazer em relação à violência, né, contra a mulher. Porque a gente só vê essa situação aumentando. Então, o que a gente ainda não fez para poder atacar isso. E eu não tenho dúvida que as nossas principais ações precisam ser a nível de educação, cultura, porque essa violência está embasada, sem dúvida nenhuma, na cultura machista de homens, mulheres e assim por diante. Então, nós precisamos todos, é urgente, refletir sobre o que ainda nós precisamos fazer. Porque tudo que já foi feito, e já se fez muito, precisamos reconhecer os avanços, mas a gente não vê a violência cessar, ao contrário, a gente vê ela em crescimento, né? E com relação, então, às mulheres, a gente vê, né, os espaços sendo cada vez mais ocupados em todos os segmentos, a não ser, de fato, o da política. E o que eu tenho feito? Eu tenho procurado, a cada momento, desmistificar, porque eu ouço muito, né,
nas nossas lutas de política de saias, de frente aos órgãos dos partidos, né? Já fui presidente do PSTB Mulher do Estado. Ouço muito as mulheres dizendo, não é para mim. Por que não é para ti? Tem que ser para todas nós. Tem que ser para quem tem interesse em melhorar a vida das pessoas. Seja através de política urbana, né, do urbanismo, seja através de políticas educacionais, seja através de um trabalho bem feito. Eu tenho orgulho do nosso time de secretárias hoje. Estão à frente de pastas desafiadoras e dando conta do recado, não é? Então, a gente precisa desmistificar que entrar na política seria uma coisa diferente do que a gente faz lá no escritório de advocacia, lá como professora de uma escola, como executiva de uma organização, porque é através da política que a gente, de fato, consegue influenciar, né? Então, tenho desafiado nesse sentido. Desmistificar. Participar da política é como estar no exercício de outra profissão e ocupar o espaço, mas assim, com a oportunidade de melhorar a vida das pessoas. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns a todos que se envolveram nesta publicação, né? Parabéns a nós, mulheres 21, né? E por muito mais mulheres na política. Muito obrigada. Convidamos para a sua saudação a presidente do Siniserve, Silvana Piroli. Boa tarde a todas, cumprimentando a presidenta desta casa, a vice, a nossa vice-prefeita, a Vânia. Cumprimento todas as mulheres que estão aqui e que estão sendo, de uma certa forma, homenageadas, hoje reconhecidas, aos colegas vereadores, que também prestigiam, os que representam as mulheres de luta, né? Algumas não estão aqui presentes, mas elas estão presentes no coração da gente. E a todos os que acompanham a gente aqui no plenário ou mesmo em casa. Eu acho que eu queria saudar muito, e esses momentos fazem a gente lembrar um pouco de como a gente está hoje aqui. E eu estou aqui porque muitas pessoas acreditaram nos mesmos sonhos que eu acreditei. Porque ninguém faz nada sozinho. A gente sempre faz as coisas quando tem companheiros e companheiras na nossa caminhada. Então, a minha história de sair lá do interior de Flores da Cunha e vir até aqui e participar das coisas que eu acredito, porque eu fui vereadora e estou hoje, né, presidente do sindicato, mas já fiz outras coisas, foram coisas que eu acredito, sempre foram possíveis porque outras pessoas estiveram juntos, sonhando que é possível construir uma sociedade justa, de que cada um de nós tem que lutar pelo seu espaço, contribuir à sua forma, e que nós precisamos ter esperança. Porque a esperança nos faz sonhar e nos faz lutar. E o medo nos paralisa. Então, não tenhamos medo de sonhar, nem de buscar o desconhecido, e tenhamos sempre esperança de que amanhã será melhor. Tanto é verdade isso, que hoje nós já estamos aqui em 21, esse mandato tem mais mulheres do que quando eu fui vereadora, e temos muitas mulheres, não só aqui na Câmara, como em outras atividades na sociedade caxiense, mostrando de que as mulheres querem estar onde elas quiserem e podem estar onde elas quiserem. E eu queria agradecer a todos que me acompanharam, mas queria dedicar a essa minha trajetória toda a minha filha, que não está aqui, mas que com certeza vai fazer muito mais do que eu fiz. Obrigada. Antes, então, de seguir e escutar as componentes do livro, vamos convidar um pouquinho de uma das organizadoras do livro, a Vânia Matos Piorim, que também é presidente da Serra Gaúcha, para fazer uso da palavra. Boa tarde. Quero cumprimentar nossa presidenta Denise, cumprimentar a vice Paula, a Tati, a Silvana, que nos emocionou agora, lembrando da filha, né, Renata?
A maternidade é sempre muito comovente. E ela faz a gente ser mulher mais forte. E eu falo hoje, então, como uma das organizadoras, mas não só. Eu falo como servidora pública e como jornalista que acredita na força da mulher. E eu me emociono porque, gente, essas 21 mulheres, elas saíram de casa, enfrentaram as urnas, elas disseram: eu vou me afastar um pouco de casa, mas eu vou permanecer cuidando da casa para ajudar a cuidar da minha comunidade. Tem coisa mais linda que isso? E hoje eu agradeço a vocês, mulheres, por permitir que eu e minha equipe, coordenada pelo Gabi Laim, pudesse escrever a história de vocês. Eu queria convidar, então, agora, aqui na frente, o Gabriel Laim, a Grace Matos, a Caroline Dallagnol, o Fábio Rauch, a Luciene Adams Teixeira, a Cristiane Postinger da Fonseca Zanetti, o Denerley Antonioli, a Bianca Presse, o Bruno Boff Silva, a Bruna Juste, o Luca Rotti, a Manuele Buschetti, o Pedro Corá e a Taena Irigoyen. A Bianca também está aqui, nas fotos e nos textos. Esse trabalho, gente, só existe aqui, à frente. Aqui, à frente. À frente. Eu já vou para aí também, Fábio. Esse trabalho só existe não porque mulheres escreveram, porque homens também nos ajudaram enquanto a gente escrevia e entrevistava cada uma de vocês ou buscava a história daquelas que não estão aqui conosco. A equipe de homens do nosso setor também ajudava na retaguarda em outras ações. Então, esse livro foi feito por essa equipe aqui, com uma força, que é a força da mesa diretora e dos 23 vereadores aqui, que disseram, né, vocês, equipe de comunicação, podem fazer. E claro, gente, a gente só pôde fazer porque a presidenta nos desafiou. A presidenta Denise queria deixar um registro, e pensa que registro lindo, é o registro de todas as mulheres que nos representaram e nos representam por Caxias do Sul, no nosso município, no nosso estado, no nosso país e, por que não dizer, no mundo, porque de pouquinho a gente faz muito. Então, eu quero uma salva de palmas, essa nossa equipe. Obrigada a todas e todos, né? Obrigada, né, presidenta? E a gente, assim, para finalizar, eu, como jornalista, me sinto lisonjeada de poder ouvi-las. Eu entrevistei alguns, outros entrevistaram outros, e assim, de poder ouvir e de saber o quanto que vocês souberam, mulheres, cuidar das coisas do povo. E eu agradeço muito por isso. E eu espero que a gente, nós mulheres, sejam de quaisquer profissão, né, das mais simples, as mais elitizadas, enfim, se tem isso, não sei, não importa. Que a gente saiba levar o legado de vocês adiante, lendo essas histórias. Então, para quem está em casa, esse livro vai ser distribuído gratuitamente. Então, e também vai ficar aqui na casa de leitura nossa, da Câmara. Se não puder, de repente, buscar nesse dia, ali na casa vai estar disponível para leitura. A gente precisa conhecer a história de nossas mulheres para também construir a nossa. Obrigada. Então, agora, seguimos com a saudação das mulheres que fazem parte do livro. Eu convido a Ana Maria Corso para vir até aqui, então, na tribuna, fazer uso da palavra.
uma boa tarde a todas e todos. Cumprimentando a Denise Pessoa, quero cumprimentar a todos os presentes. Eu comentava que sempre parece a primeira vez, né? Tu não vai ter dificuldade de ir lá e falar 3 minutos, né? Nós estávamos conversando. E a gente sempre fica, né, em especial as mulheres, né? A gente sempre tem um certo medo, né, de enfrentar plateias, porque a gente foi educada a não estar nos espaços públicos, a ter uma educação que ficava no privado, no cuidado do lar, dos filhos. Então, sair para a política, enfrentar esses espaços de poder sempre é um desafio para nós mulheres. Então, eu quero aqui parabenizar todas que chegamos aonde nós chegamos, que é um espaço extremamente importante. A gente sofre preconceito, discriminação, violência na sociedade, e só estando aqui é que a gente vai poder ter o olhar de políticas públicas que vêm em benefício de nós, mulheres. Eu quero aqui registrar, não puxando a brasa para o meu assado, mas já puxando, eu quero dizer assim que nesses 16 anos que eu fiquei como vereadora, 4 mandatos, e tive 1 ano e 4 meses na Câmara Federal, que agora a Denise vai estar lá, titular, os 4 anos representando aqui a cidade e a região. Eu tive aprovado um decreto legislativo que criou a Galeria das Deputadas Federais, nesse espaço de tempo que eu estava lá. Parece pouca coisa, mas é o resgate, tipo o que esse livro faz, o resgate da memória, da história, das mulheres que constroem a nossa cidade e lá que constroem o nosso país. E aqui eu tenho orgulho de dizer que a Procuradoria Especial da Mulher também foi uma iniciativa nossa, de um decreto legislativo que todos os vereadores apoiaram, dos meus 5 meses de suplência que eu fiquei na licença maternidade da Denise. Então, isso me deixa assim feliz de ter feito um pouquinho, e cada uma faz um pouquinho, e esse pouquinho é que transforma a nossa realidade. Então, muito feliz de estar aqui, muito feliz de ver esse livro sendo realizado, e sei o trabalho que dá. Então, quero agradecer a equipe que fez, a Denise pela iniciativa, a todas as nossas companheiras vereadoras e vereadores, enfim, aqui da casa. Muito obrigada. Agora, então, convidamos para essa saudação Andressa Marques. Boa tarde, gente. Para mim é uma honra estar aqui na tarde de hoje. Eu até comentava com a Estela, né? Nesse momento a gente teria milhares de coisas para falar, mas eu acho que tem algumas coisas que são mais importantes. Primeiramente, em nome da Denise e da vice-prefeita Paula, eu gostaria de saudar todas as mulheres e agradecer as mulheres que vieram antes de mim, independente da sigla partidária, porque eu acho que as siglas, elas representam a importância da democracia na nossa sociedade, né? Então, que agradecer mesmo pela luta de todas, porque, sem dúvidas, vocês foram fundamentais para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E eu conheço, de alguma forma, todas vocês, e todas vocês me orgulham, e agradecer também aos companheiros vereadores que apoiam essa luta. Meu camarada Renato, né, sempre me apoiou, temos uma ótima relação. Tenho muito orgulho de dizer que é ele que representa hoje o PCdoB aqui na Câmara. Gostaria de fazer um agradecimento especial para minha mãe, para o meu pai que estão aqui, para minha amiga Duda, para minha camarada Jo, que é camarada de partido, para as minhas colegas de trabalho, que trabalham hoje na Casa Lar junto comigo, eu sou assistente social, então elas tiveram também essa graça de vir me aqui prestigiar, e eu fico muito feliz com isso. Então, o recado que eu queria deixar era esse, da importância desse livro, Vânia. A importância para a democracia, porque como nós vamos fazer com que mais mulheres ocupem esses espaços? O Brasil, e isso eu disse ao divulgar esse evento, é o país da América Latina, é um dos países que menos tem mulheres no seu parlamento. Então, nós temos que refletir o porquê isso acontece. E se nós queremos mais mulheres,
a gente precisa propor políticas públicas para isso, políticas públicas efetivas. E eu acho que esse tipo de iniciativa, Denise, eles fazem com que a gente, de fato, se encoraje a estar nesses espaços. Porque, sim, eu sou uma filha de trabalhadores que vim da fronteira gaúcha do Estado, lá de Itaqui, que nunca me imaginei num espaço desse, e muitas vezes eu me pergunto ainda, será que é para eu estar aqui um dia? Será que eu devo estar? Eu acho que a gente precisa dizer, não só para mim, mas para diversas outras mulheres, que sim, e que a nossa democracia ela só vai, de fato, ser aprofundada o dia que nós tivermos, por exemplo, metade de homens e mulheres. Por que não, Paula? Por que não um dia poder ter uma prefeita nessa cidade? Acho que nós temos mulheres capazes, que estão em diversos espaços. E eu, como assistente social, que sou, com muito orgulho da minha profissão, e a minha profissão, ela prevê o acesso aos direitos das pessoas, né? Eu acho que nós precisamos debater. A vice-prefeita comentou sobre os 16 dias de ativismo. Como que a gente vai combater a violência contra a mulher de forma efetiva na sociedade? É propondo, é cortando o mal pela raiz. As mulheres precisam ter acesso ao trabalho e à renda, as mulheres precisam ter acesso à profissionalização, à educação, aos direitos para os seus filhos, porque quando os filhos das mulheres não têm acesso aos direitos, por exemplo, a uma escola de educação infantil, impossibilita com que elas estejam aqui, né? Eu não sou mãe, mas eu sou filha, como digo, e sou camarada de diversas outras mulheres e luto por esses direitos também. Então, eu acho que nós precisamos começar a debater sobre o acesso aos direitos e, claro, desconstruir junto aos homens, né, que são os nossos parceiros, mas que nós sabemos que muitas vezes acaba que os homens são quem concretiza esse machismo, mas nós precisamos trazer eles para esse debate através da educação e da cultura, enfim, de todos os instrumentos que a gente puder, para a gente poder cortar o mal pela raiz desse machismo que nos assombra e que muitas vezes impossibilita com que as mulheres estejam nesses lugares. Então, eu queria agradecer do fundo do meu coração mesmo todas as mulheres, todos os homens que possibilitaram o nosso lugar aqui e dizer que sim, é um movimento crescente e eu não tenho dúvidas que virão diversas mulheres e que a gente vai contribuir muito para construir essa sociedade que a gente precisa, que é uma sociedade mais justa, mais democrática e que garanta uma vida digna para todos e para todas. Obrigada, gente. Seguindo, então, convidamos a Cléo Araújo para fazer uso da palavra. Bem, primeiro eu quero saudar a mesa através da vereadora Denise Pessoa, né? E com ela, essa saudação, saúdo todas amigas, companheiras e todos que vieram aqui prestigiar esse momento. Eu estava ali sentada, ouvindo os discursos, lendo os livros, com mulheres fantásticas que passaram por esse espaço. E passou um filme na minha cabeça, que aos 15 anos eu quase fui assassinada, não estaria aqui. Hoje ainda essas histórias se repetem diariamente. De mulheres transexuais, assim como eu, são assassinadas, têm a sua vida ceivada. A educação seria o fator principal para nós sairmos dessa rotina de assassinatos e genocídio. E hoje essa educação é negada para nós. E eu estou dentro do município de Caxias do Sul, em 121 anos, ser a primeira, mas não serei a única. Isso vocês podem ter certeza. Estou lutando muito, porque eu não estou sozinha. Estou com vocês. Só que, além de estar com vocês, eu não posso deixar de esquecer algumas pessoas que são muito importantes para mim, além de todos que estão aqui presentes. Mas tem uma pessoa que me aguenta diariamente. Vai fazer 19 anos agora, este ano, o meu esposo, José Roberto. Esse realmente vai para o céu. Eu não posso deixar de lembrar dele. Eu não posso deixar de lembrar dos minhas duas referências na profissão na qual eu escolhi, que hoje eu sou bacharel em Direito. A Mônica Montanari e o Daniel Baldasso. Meus dois grandes amigos. E além de todos e todas que vieram prestigiar aqui hoje, se eu for citar os nomes, vão passar a tarde inteira aqui. Mas é importante lembrar que estou viva.
Espero que essas realidades de o Brasil ser vencer o ranking sempre de assassinato de pessoas travestis e transexuais e de homens trans, possa no futuro, bem breve mesmo, possa ser eliminado. Espero eu estar numa escola de ensino fundamental ou médio e que essa escola, sendo pública, privada, estadual ou municipal, possa respeitar o meu direito ao meu nome, no qual eu escolhi ser chamada. E que isso não seja uma barreira para que eu possa ter a evasão escolar, que é o maior índice que causa a minha população a evasão escolar. E essa evasão escolar nos leva para um local, a prostituição, pela falta de oportunidade. Então, vereadoras, vereadores, vocês têm uma grande responsabilidade, principalmente os que estão em mandato agora. Vencer esse preconceito. E com isso, não aumentar o preconceito, mas sim vencer o preconceito todos os dias, de todas as maneiras. Esse é o grande chamado. Vamos transformar essa Caxias do Sul boa para todo mundo. Vamos olhar para o nosso coração de Caxias do Sul, que é a nossa Praça Dante, que está pulsando e sangrando, pedindo socorro. Vamos olhar para a nossa cultura, para o nosso carnaval, para o nosso povo da arte que está precisando de ajuda. Então, ser mulher é isso. Olhar para todo mundo com carinho, com respeito, sem distinção de raça, cor, religião. Isso é ser mulher. E isso eu aprendi no meu dia a dia, com minha referência da pessoa que eu chamo de mãe adotiva, que é a Ana Corso, que é minha referência na política. E agradeço a cada um e cada um, agradeço pela existência de vocês. E vamos lá à luta. Muito obrigada. Então, agora convidamos a Daiane Mello para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Um agradecimento especial, a minha voz já está embargada aqui. A vereadora Denise Pessoa, saudar a senhora pela sensibilidade de sempre, né? Por oportunizar essa obra. Parabenizar a Vânia, né? Por ter compilado aí todos os dados, porque essas mulheres têm muitas histórias, né? Cada uma, como muitas disseram já aqui, nas suas siglas partidárias, no seu envolvimento com a comunidade, nas suas escolas, no seu profissional, cada uma tem as suas vivências. E colocar tudo isso num livro não é fácil, né, Vânia? Então, parabéns a tu e toda a tua equipe de comunicação que nos recebeu com tanto carinho aqui na Câmara de Vereadores. Saudar a nossa vice-prefeita Paula Iores, e também a sua sensibilidade em vários temas da prefeitura, né? Sempre com o seu olhar de mulher, né? Porque a mulher tem um olhar diferenciado do homem. Muitos homens passaram nessa casa, sim, deixaram suas marcas, mas as mulheres trouxeram assuntos que nunca foram falados aqui dentro. Então, saudar a nossa vice-prefeita, a Tati, a Silvana, que estão aqui, e todas as mulheres. Em especial, né, as mulheres que nos deixaram muitas marcas, né, como a vereadora Geni Petef, né. Com ela que eu trabalhei, eu estagiei e aprendi a fazer política. Não para mim, pessoa física, mas para as comunidades, para as pessoas que estão lá nos bairros e muitas vezes não têm acesso a isso. Saudar a vereadora, a deputada estadual, né, a nossa Maria Helena Sartori também, que sempre trouxe um olhar sensível para as nossas pautas, né, e é também muito orgulho e muita inspiração ter a senhora na política, assim como inspiração para nós. A vereadora Gladys também, né,
do meu partido, né, do qual eu faço parte, mas a todas em geral que deixaram a sua marca, né, seja na Câmara de Vereadores ou na Câmara Federal, que estão deixando na Prefeitura, mas em cada situação que as mulheres pegam, né, porque quando as mulheres pegam junto, elas fazem a diferença em qualquer lugar, né? Seja também através das suas assessorias, né? Os homens aí têm muitas assessoras, né? Que fazem a diferença. Saudar o meu pai que está aqui, que é sim a minha inspiração, e ele muito, desde pequena, ele muito incentivou nós. Ele não teve filho homem, ele teve 4 mulheres, e todas as mulheres ele incentivou muito a estudar. Tem que estudar, vocês têm que ser alguém na vida. E a educação é o que faz o diferencial. É o diferencial das mulheres, é ela saber dos seus direitos, ela conhecer os seus direitos. E que elas podem, sim, chegar no lugar onde elas quiserem. Seja na política, na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, seja na Prefeitura, ou seja, sim, no escritório de advocacia, como é a minha irmã Grace, que é advogada, que está aí com a sócia dela, ou a minha outra irmã, a Josi, que é dona de uma escola de dança, que é professora, que é pedagoga. Então, a mulher, ela pode ser o que ela quiser. E ela fazer o melhor no lugar onde ela estiver. A Fábio, minha amiga, né, está lá na Codeca fazendo o melhor pela comunicação da Codeca. A Nica, né, cada um na sua profissão, mas fazendo o seu melhor. Então, eu agradeço muito pela minha família, né, que foi sim a base de tudo, para mim chegar sim aqui na Câmara de Vereadores. Tive aqui por menos de um ano, mas eu tenho 2.445 votos na última eleição. Eu sou a 11ª mais votada da cidade, a 11ª pessoa mais votada da cidade, entre os 23 vereadores. E eu tenho muito orgulho disso. Eu carrego comigo a vontade de fazer e acontecer na vida das pessoas. As comunidades, eu venho de lá do Fátima, mas eu não tenho só pessoas no Fátima por quem eu luto. A gente, quando chega aqui, a gente luta por toda a cidade, para melhorar, sim, a vida das pessoas. E eu faço muito disso e continuo fazendo, mesmo sem ser vereadora. Eu não nego auxílio para ninguém, ou um encaminhamento, ajudar, ensinar. Eu vou lá e eu faço. Então, por todas nós mulheres, parabéns por essa obra que deixa marcado, sim. É um livro, eu tenho muito orgulho. Vou chegar em casa, mostrar para minha filha Yasmin, que é por ela também que eu estou aqui. Ela está com 7 anos. Eu vim para cá, para a Câmara, grávida. Então, a Yasmin é tudo. Passa um filme na minha cabeça, assim, ao contar a história, chegava aqui barriguda para fazer os discursos, depois com ela nos braços, né? E ela, sim, eu vou ensinar que mulher pode ter todas as dificuldades do mundo. A minha avó, Almira, veio de lá de Bom Jesus, com todas as dificuldades, com 10 filhos, mais 2 de criação, e ela fez e aconteceu na família Melo, lá no Fátima. Então, eu vou ensinar para Yasmin que ela pode ser o que ela quiser. E sim, que ela também impulsione outras mulheres para vir aqui, para esse espaço, ou que seja para a Prefeitura, para outras câmaras de vereadores de outras cidades, para a Assembleia, para a Câmara Federal e até para o Planalto. É isso que eu desejo a todas as mulheres, que elas sejam o que elas quiserem, onde elas quiserem. Porque onde elas quiserem, elas vão fazer o seu melhor. Mulher é assim, chega em qualquer lugar e faz o seu melhor. E eu tenho a incumbência, né, de fazer o melhor para as pessoas que chegam até mim, que estão ao meu redor, mas também ser uma voz. Quando a gente chega aqui na Câmara de Vereadores, me chamaram na entrevista, disseram, qual lugar te chama mais atenção? O plenário, aqui a nossa voz ecoa para a cidade toda, muitas vezes para outros lugares. Então, que a gente possa ecoar muito mais as nossas vozes, né, das nossas mulheres. Muito obrigada. Agora acompanharemos a saudação da nossa vereadora Estela Balardim.
boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Denise, uma saudação especial à mesa. As 21 mulheres que estão aqui presentes ou representadas, presentes em nossos corações, como disse a Silvana. É muito especial ser a vereadora mais jovem da história de Caxias do Sul e ter agora um registro eterno dessa história de tanta luta que nos faz chegar até aqui. Simone de Beauvoir diz que nós não nascemos mulheres, que nós nos tornamos mulheres. E ao ouvir essa frase, eu penso sobre aquilo que eu vivi. Nasci uma mulher negra, numa periferia, estudando em escola pública, tendo sempre que lutar muito para conseguir algo. Então, o que a sociedade se esperava que eu me tornasse? O que mulheres negras se tornam normalmente? O que nós, mulheres, somos condicionadas a sermos? Jamais a ocupar os espaços de poder. E eu acho que essa resistência e essa teimosia que cada um dos 21 rostos que estão aqui tem, é muito fundamental para que a gente, de fato, possa algum dia viver numa sociedade igualitária. Nós somos a maioria da população brasileira e ainda somos a minoria dentro dos espaços de poder. Mas, mesmo assim, a gente já garantiu muita coisa. A gente viveu épocas onde a gente não podia estudar, onde a gente não podia decidir sobre os nossos corpos sem a autorização dos nossos maridos, onde a gente não podia comprar a nossa casa, comprar o nosso terreno, onde a gente não podia votar. Hoje em dia a gente vota e é votada. E todas essas que lutaram para que a gente esteja aqui, abriram uma porta que a gente continua abrindo, mas ela é muito pesada e muito dura. Então a gente precisa cada vez de mais mãos dadas, nós mulheres, junto com vocês homens, para que a gente abra definitivamente essa porta e ela nunca mais se feche. Para que nunca mais nenhuma menina tenha que ouvir que ela não é capaz de fazer algo. Para que nunca mais uma mulher seja desrespeitada ou violentada dentro do seu espaço de trabalho ou dentro da sua cidade. Para que a gente saiba que a gente tem segurança de sair à noite, de utilizar o transporte público e de ocupar qualquer espaço de poder. Porque esse espaço é nosso. Temos capacidades infinitas. Temos, além da sensibilidade de olhar para as pautas que falam diretamente dos nossos corpos, que tratam diretamente das nossas vidas, temos um olhar muito especial às pautas da cidade. E muitas vezes não somos reconhecidas ou valorizadas. E a gente está, na maior parte do tempo, fazendo parte da história que a história não conta. Então, Vânia, muito obrigado por contar a nossa história. Agora, em Caxias do Sul, as 21 mulheres já eleitas têm as suas histórias contadas, para que muitas possam vir, erguer a sua voz e dizer que também contarão as suas histórias, para que a nossa sociedade veja que mulher pode estar aonde ela quiser. Muito obrigado. Parabéns. Agora ouviremos a vereadora desta Casa Legislativa, Gladys Frisso. Senhoras e senhores, uma boa tarde. Gostaria primeiramente de cumprimentar a presidente da mesa, a vereadora Denise Pessoa, vice-presidente Tatiane Frisso, a vice-prefeita Paula Iores, a Silvana, né, do Sindiserve, presidente do Sindiserve, e a nossa querida Vânia, né? Os meus colegas vereadores Felipe Gremel-Maier, o Lucas Velocino, o Renato Oliveira, Zé D'Ambros, acho que são esses, né? E dizer para vocês, então, que realmente hoje é um dia muito feliz para nós mulheres, né? Mas não foi sempre assim, não, né, gente? Vamos falar a verdade aqui, né?
Sempre foi muito duro, muito difícil. Para poder estar aqui hoje e poder fazer história em Caxias do Sul, eu vou falar por mim algumas situações. Quando a nossa presidente diz que as mulheres têm 1, 2, 3, até 4 tempos para trabalhar, eu lembro que... E aqui eu quero mandar um beijo para os meus filhos, o Arthur e a Bruna, que estão aí. A Mariazinha, uma amiga da comunidade Azil Risso. A Miriam, que está representando o Clube de Mães, que a Rosane conhece muito bem. E por falar nisso, vou dizer, Rosane, tu foste uma das minhas inspirações. Tu foi a primeira vereadora do Desvio Risso. Mas eu quero dizer que quando eu ia para algumas reuniões, eu ouvi muito isso. Mas tu deixa a tua família para ir nessas reuniões? Larga isso que não vale a pena. E tinha outro problema. Eu tentava marcar sempre as reuniões à noite, nos intercalados dias, porque meu marido trabalhava uma noite sim, uma noite não. Então, na noite que ele trabalhava, eu não podia marcar a reunião, porque eu tinha que ficar com meus filhos, né? E na noite que ele não trabalhava, ele ficava. E aqui, eu deixei cair o... como é que é o seu nome? Desculpa, deixei cair o seu cartão. Obrigada. Eu peguei o cartão do seu Delmir, Sérgio Bortolã, porque, assim como ele, o meu marido também me incentivou. E ele certamente foi um incentivador da esposa dele, a Justina. Então, a importância dos homens e da família, para a gente poder estar aqui hoje, é primordial. Nós vivemos numa cidade que, infelizmente, ainda é muito machista. É verdade. Eu era lojista, eu largava a loja para ir atrás dos problemas da minha comunidade. E eu ouvi muitas vezes, larga disso, que isso aí só te prejudica. Mas eu vivia numa comunidade, eu não podia pensar só no meu umbigo. E se eu queria uma vida melhor para os meus filhos, para os meus familiares, eu tinha que ir à luta. Por isso que eu digo, não foi fácil. Hoje aqui tá fácil, tá bonito, né? E agradecer a todos vocês que estão aqui, que deixaram do seu trabalho, das suas ocupações, para ouvir nós, né, Vânia? A Vânia se emociona, a Vânia é uma pessoa maravilhosa, de uma sensibilidade incomum, Vânia. Muito obrigada. Queria cumprimentar também aqui o nosso secretário de Segurança, delegado Paulo. Bem-vindo. Então, queridas mulheres, no meu depoimento aqui hoje é para dizer que também a gente se sente parte de incentivadora dessas mulheres. Por quê? Porque eu já recebi ligações de meninas lá do meu bairro dizendo: Gladys, eu quero me filiar no partido. E acho que tem que ser no teu, porque eu te admiro, tu é guerreira, tu vai à luta, né? Então, a gente já está fazendo com que desperte em outras pessoas a coragem que nós tivemos. Porque para estar aqui, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, sim. Tem que largar muitas coisas das quais a gente ama para poder se doar a pessoas que às vezes a gente nem conhece, né? Então, aqui eu preciso agradecer mais uma vez aos meus filhos, ao meu marido, que não está mais comigo, mas que foi um grande incentivador. Sem a ajuda dele, eu não estaria aqui. Mas dizer que sou muito feliz por poder ajudar muita gente, né? E como disse Daiane, nós aqui representamos uma parcela daquelas pessoas que confiaram no nosso trabalho e que confiam. Então, eu acredito, senhora presidente, que esse livro aqui, Vânia, ele também será um incentivador.
E eu quero agradecer às mulheres que nos antecederam, porque se foi difícil para nós, para elas foi muito mais, porque eram tempos mais difíceis e mais machistas. Então, muito obrigada, e é um privilégio ser vereadora da cidade de Caxias do Sul. Muito obrigada. Convidamos a Maria Helena Sartori para sua manifestação. Boa tarde a todos e a todas. Saudar a vereadora Denise, presidente desta casa, a Tatiane, a Paula, vice-prefeita, a Silvana e a Vânia. Na verdade, eu estou aqui pela insistência dela, porque eu estava em Porto Alegre e ontem ela me ligou e disse: Maria Helena, vai ter um evento, nós vamos lançar o livro. E eu digo: mas... E aproveitar para saudar o meu filho, porque foi o segundo que me incentivou a vir, porque o Marcos está aqui comigo agora. E ele me ligou e disse: mãe, se tu vem, eu vou contigo. E isso é surpreendente no Marcos, porque eu vou contar uma história aqui, ele não gosta muito, mas quando eu fui candidata a primeira vez, reunimos a família e o Marcos disse assim: mãe, chega o pai na política, tu não. Passou aquela eleição, ele resolveu me apoiar e hoje é o meu grande incentivador, e sempre foi depois disso. Sempre cobrando: não, mãe, tem que ir, mãe, tem que ir, mãe, isso. Então, acho que ele aprendeu aquela liçãozinha, assim, a primeira dela, quando ele disse que achava que não, e eu fiquei sabendo pelos amigos dele, que ele até pedia para os amigos naquela eleição que não votassem na mãe dele. Os amigos dele que me contaram. Mas, gente, eu quero aqui também saudar todos os vereadores aqui presentes, a toda a comunidade que está aqui, dizer do meu agradecimento à Câmara de Vereadores, porque eu acho que eu, a Marisa, especialmente, né, a Ana já foi vereadora, mas nós não fomos vereadoras, né? E estamos aqui neste livro. Então, eu quero agradecer muito por essa participação. Quero fazer uma menção aqui à vereadora Geni Petef. Ela foi, assim, alguém que marcou muito no nosso partido, mas na nossa comunidade também. E a vereadora Geni tem uma lei, que quando a gente fala na questão das mulheres, a gente fala muito na violência contra as mulheres, mas a gente tem que falar também na saúde das mulheres. E a vereadora Geni fez a lei do Dia de Luta contra o Câncer de Mama. E, a partir daí, nós fizemos um movimento aqui em Caxias de abrir as UBSs na época, ou no Dia Internacional da Mulher, num sábado, ou no Dia de Luta, para que as mulheres fossem até o médico requisitar, pegar a requisição para fazer a mamografia. Porque a gente cuida da saúde de todos, dos filhos, do marido, do pai, da mãe, e a da gente a gente sempre vai deixando para depois. E as mulheres que trabalham o dia inteiro em fábrica, em lojas, elas tinham que ter um espaço para isso. E eu sei que o resultado disso foi muito bom. Nós diminuímos o índice de mortalidade de câncer na nossa cidade. Então, isso é uma luta importante. E eu quero agradecer aqui as representantes da CEMEX, aqui do Clube de Mães, que eu vejo aqui, porque elas foram grandes parceiras em convidar as mulheres, a orientar as mulheres, porque no Clube de Mães, gente, normalmente são as mulheres de mais idade, e são as que menos se preocupam em fazer. E elas nos ajudaram muito nisso, então, meu agradecimento público para isso. Quero também dizer que aquela frase que diz: lugar de mulher é onde ela quiser. E se nós olharmos em todas as profissões, praticamente nós temos mulheres sem nenhum impedimento assim de chegarem. Nós temos mulheres médicas, dentistas, advogadas, nós temos, enfim, juízes, desembargadoras, nós temos... Mas na área pública, na política, é onde nós não conseguimos avançar com essa mesma celeridade que em todas as outras profissões. É um questionamento que nós temos que fazer, nós mulheres. Porque se nós somos mais de 50% da população, por que é que nós não elegemos mulheres? Acho que é uma coisa que a gente tem que
reavaliar nas nossas causas e nas nossas lutas. Hoje, a Câmara de Vereadores, nós temos a maior bancada da história. Ótimo, gente, que coisa boa. Tomara que tenha mais, mas nós precisamos realmente pensar nisso. Quando a gente fala na causa da mulher, também fazer com que as mulheres votem nas mulheres. Vocês imaginam, se mulher votasse mulher, nós teríamos praticamente 50% nas casas legislativas, em todos os outros lugares. Mas eu quero, assim, dizer uma coisa para vocês que eu acho que também reflete um pouco disso tudo. A Michelle Bacelar, que ela, quando coordenava a ONU Mulheres, não sei se ela ainda está lá, mas enfim, ela tem uma frase que me chamou muito a atenção, porque ela diz: o conhecimento, a sabedoria, a sensibilidade, o compromisso e a capacidade das mulheres é o conhecimento mais mal aproveitado no mundo. Porque nós não estamos na mesma igualdade em todos os espaços. E isso é uma coisa que vai ficando de lado. Não é por nada que as mulheres normalmente se destacam quando estão, né, em alguma posição, porque nós temos as mesmas condições que os homens para estar em qualquer uma das profissões, em qualquer um dos lugares, em qualquer um dos poderes, mas temos uma coisa que nós trazemos com nós, que é a sensibilidade pelo social, aquela coisa que a gente traz da família, do cuidado com a família, e é um cuidado que a gente traz para a sociedade. Então, eu acho que esse é um momento de reflexão, da gente pensar em que as mulheres precisam, sim, estar em todos os lugares. Realmente, lugar de mulher, ela onde ela quiser e onde as mulheres ajudarem a elas chegarem. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra Marisa Formo. Boa tarde a cada um e a cada uma de vocês aqui presentes e a quem está nos assistindo. Mas eu quero saudar a presidenta desta casa, Denise Pessoa, que também é deputada federal. Então, a nossa primeira deputada eleita, sucedendo ao trabalho que a Ana nos representou durante um tempo. A vice Tatiane Frisso, a vice-prefeita Paula Iores, a Silvana Piroli, que foi vereadora e a presidenta do Sindiserve, a Vânia Espeiorim, que coordenou toda a equipe de comunicação para a produção desse trabalho, saudar as vereadoras e vereadores aqui presentes, que não estão mais em exercício, e os vereadores que estão em exercício, os familiares representando as que não estão fisicamente presentes, aos demais participantes deste ato, um grande abraço, e a quem está nos assistindo, dizer que este momento para a cidade de Caxias do Sul é, sim, um momento histórico. E eu tomo a liberdade de pedir licença, dizer que eu tive o privilégio de conviver com todas as pessoas que passaram por cargos eletivos nessa cidade. Por ter o privilégio de ser a jovem há mais tempo de quem está nessa casa hoje, e talvez a jovem há mais tempo que foi eleita nesta cidade, eu tenho a dizer que trabalhei com a dona Esther Troian Benvenuti, foi a pessoa que me autorizou a estudar sem ter direito. Então, eu descobri que o direito, a lei e a justiça não estão sempre juntos, isso desde criança, quando eu tinha 6 anos. Ela lá na colônia me deixou entrar na escola, mesmo que eu não tivesse direito à matrícula. Então, eu a conheço desde a década de 50. Conheci e convivi com a Raquel Graciotin, desde 70, na década de 70, toda a luta contra a anistia, pela superação da ditadura e o cuidado aos que eram perseguidos politicamente naquela época. Conheci a Irona Binger, que foi, inclusive, minha aluna na universidade em 72, e foi nossa delegada de educação, e eu era professora do Estado. Conheci a Gilda Nora, que
foi coordenadora de educação, que quando nós trouxemos Paulo Freire, a Maria Helena, que à época coordenava o CEPERGS, deve lembrar, ela não autorizou a rede estadual a participar, porque a ideologia de Paulo Freire não coincidia com a sua visão política e educacional, mas as escolas foram assim mesmo para o ato. Conheci, trabalhei com a Geni Petef durante muitos anos, inclusive minha prima que me dava carona todo dia que eu saía da escola do São Carlos para ir para casa, que eu fazia magistério e técnico em contabilidade ao mesmo tempo. Conheci, trabalhei durante 30 anos ou mais com a Justina 11, que foi na minha casa que a gente juntos decidiu que ela seria nossa candidata a vice-prefeita. Conheci a Ana Corso antes de eu ser candidata a vice-prefeita com o Pepe, e conheci a Silvana Piroli ainda da militância, e a Rosane Ampsch eu conheci quando nós trabalhávamos via as pastorais sociais, dentro da visão da teologia da libertação. E a Maria Helena, como eu disse, no período da nossa militância enquanto docentes, e enquanto você lutava pelo direito dos professores do CEPERGS. Então, e as jovens, e a Denise, eu a conheci enquanto estudante na época das campanhas, e ela me conta que ela chorou muito quando eu não fui eleita a primeira mulher, que a única que foi candidata a prefeita da cidade, né? E ela chorou muito quando eu não fui eleita, e conheci como assessora, e eu fico muito feliz, já que nós temos também um papel histórico de sucessão geracional, para que a política se renove, as crenças continuem, os valores se multiplicam numa visão humanitária, e você representa tudo isso, e eu me sinto muito feliz de tê-la como nossa deputada federal daqui para frente. Não sou eu que me sinto feliz, é todos os que acreditam que a política não é só um lugar para a mulher. A política é um lugar que merece ser aquilo que Hannah Arendt diz. É o lugar da luta pela garantia de direitos e do bem-estar social de todos. E essas políticas, elas são realmente um grande desafio. E não é só para as mulheres. E olhando um pouco, quando eu deixei, então, de concorrer a cargos, mas eu nunca não deixei da política, só não concorri a cargos, eu me senti responsável de cumprir uma tarefa que eu havia iniciado com a Maria Bel, professora de História, que era colega na universidade, minha vizinha, de fazermos a história das mulheres na política em Caxias, porque não havia nada de registrado e organizado. Só que eu pensei, 20 anos em mandatos, eu preciso estudar para fazer um trabalho que não tenha a marca da criminalização da política, que foi o que nós passamos e estamos passando nesse momento da história. Quando se quer reduzir a democracia de uma sociedade, se criminaliza as ações da democracia expressas pela política institucional e expressa também pelas liberdades individuais. E aí eu voltei a estudar, vejam o que eu acabei fazendo. Eu fui a jovem há mais tempo estudante do doutorado da URGS e acabei fazendo o doutorado há pouco. E o meu tema do doutorado, todos conhecem, que é sobre as mulheres eleitas em Caxias. E eu fiz até 2014, porque o meu trabalho, e a Vânia é a minha grande parceira, ela já conhecia como nós fazíamos o nosso trabalho, porque trabalhamos juntos, trabalhamos sobre as 580 e poucas páginas das entrevistas que vocês todas deram ao Arquivo Histórico de Caxias, ou que complementaram através das entrevistas que eu fiz. E esse trabalho, ele já está pronto, mas como este aqui precisava ser publicado antes, porque a Denise sai. E o meu eu deixei para publicá-lo, para entregar para a sociedade, no mês de março, quando é o período da história da luta das mulheres representadas, ou para maio, quando é a data da mulher caxiense, que é representada pela luta que a Raquel aprovou esta lei aqui na casa. Então, logo mais vocês terão o convite para a obra, que analisa por que somos tão poucas. E eu queria dizer que eu fiquei ouvindo a nossa fala hoje à tarde, porque
porque eu me senti, em tudo que vocês falaram, também está presente a minha crença. Mas eu tinha um teórico que eu estudei na tese, que se chama Bernard Lair, que ele diz que nós, as mulheres, temos pouca disposição para competir. E a ausência dessa disposição de competir e o medo que nós somos educadas a viver limitadas por sermos mulheres, nos impede de avançar em muitos espaços de contribuição social. E nós temos o conceito que é um privilégio sermos reconhecidas hoje. E eu quero dizer que eu concordo com o Bernard Lair e com a outra autora que se chama é uma americana, a Judith, mas tem a outra americana, a Nancy Fraser. Ela diz: o reconhecimento é um ato de justiça, é um direito, e nós fazemos de conta que este reconhecimento é uma benevolência da sociedade. Mentira! Isso expressa a nossa própria visão discriminatória que temos de nós mesmas. E quero fazer esse convite, porque esses autores pegaram muito minha alma e me fizeram eu me rever muito no que eu vivi na política. Por isso que o ato de estudar foi sempre uma marca da minha história de vida, e pretendo morrer estudando, mas também aprendendo, porque a gente de vez estuda e não aprende, né? Porque o ato de conhecer é condição para o ato de transformar uma sociedade. E o ato de admitir que ter poder é da função dos humanos e não é da função de um sexo. É o outro grande desafio. E eu gostaria de ver num próximo livro que for lançado, que nenhuma de nós mulheres só nos achemos num momento de homenagem como se fosse uma benevolência. Não, é um direito. Mas é um direito que poucos homens compreenderam. E por isso que tantos homens passaram por essa casa e não fizeram o que vocês duas, como presidenta e vice, conseguiram com uma equipe de trabalho. Então hoje, mais do que tudo, é um ato de justiça. É um ato de justiça porque o reconhecimento é um direito. Parabéns, e quero dizer que se a Justina estivesse aqui, se a Geni, se a Raquel, se a Iró e a Esther estivessem aqui, elas estariam também muito agradecidas. E eu descobri que depois de 2014, porque até 2014 só tivemos 11 mulheres eleitas em Caxias, 11. O grande avanço se deu depois de 2014, porque tem uma coisa interessante, eu já vou antecipar aqui. Nós, as eleitas até 2014, menos a Denise, que naquela ocasião foi a mais jovem eleita na história da cidade, mas a Estela ganhou esse prêmio depois, nós fomos eleitas por um reconhecimento de toda uma trajetória de vida. Quem foi para o executivo não foi eleito com menos de 50 anos. Mudou as relações da sociedade. Mudou o espaço de comunicação entre as pessoas. E mudou o processo de escolha no ato de votar. As formas de comunicação que temos hoje me fariam refazer toda uma outra análise teórica para a tese que eu fiz. Então, eu espero que alguém faça a segunda tese, que pegue de 2014 para frente e ajude a identificar para a história dessa cidade, porque vocês, as eleitas depois de 2014, foram eleitas em cima de que categorias e de que elementos que possam ajudar a entender por que somos tão poucas. Muito obrigada. Um grande abraço. Convidamos para a sua saudação nossa vereadora Marisol Santos.
Muito boa tarde a todos. Boa tarde a essa mesa de mulheres incríveis aqui. A nossa presidente Denise, a nossa vice-presidente Tatiane, a nossa vice-prefeita Paula. Inspirações, sem dúvida nenhuma. Agradecer a presença e a participação da Silvana, também inspiração para tantas, né, que estão aqui. Vânia, que além de nossa colega, é minha, jornalista do coração. Então, hoje, nesse dia em que eu agradeço a presença também de todos que estão aqui na plateia, os familiares, os amigos, os nossos colegas vereadores, que estão sempre conosco aqui. E a gente percebe, né, os que estão aqui são muito parceiros sempre nas nossas causas, então obrigada a vocês por isso. E eu acho que hoje não tem outra forma que não de agradecer muito especialmente a essas mulheres que estão retratadas nesse livro. A minha vontade, quase, Ana, era de agradecer e abrir mão da minha fala. A gente que não tem tanta dificuldade de falar, num momento como esse, eu preciso confessar que é difícil. E por que é difícil? Porque a gente ouve tantas histórias e, obviamente, que não conseguimos ler ainda no livro, mas aos pouquinhos, assim, buscando algumas das histórias e ouvindo relatos do passado, a gente se emociona demais. Porque nós estamos aqui e a história não começa onde a gente começa. Olha tudo que já passou para que nós estivéssemos aqui. E algumas histórias em que a gente ouve, Marisa contou agora, que é quase impensável, né? Não ter o direito, como assim, né? Não ter o direito a estudar e ter essa permissão. Então, são tantas histórias e tantas coisas que nós precisamos efetivamente aprender para continuarmos no nosso caminho aqui, que é a única palavra, assim, ou a primeira que me vem à cabeça é gratidão. Gratidão a vocês todas que já passaram por aqui, que construíram tantas histórias para que a gente hoje chegasse e para que de alguma maneira, né, a gente pudesse pensar que da forma mais simples, absolutamente despretensiosa, a gente também está deixando alguma inspiração ou algum legado para quem ainda vem. E que nós torcemos que sejam muitas, que as mulheres entendam e que se perguntem um pouco menos. Porque eu preciso dizer a vocês, assim, a política, e eu li isso em alguma entrevista, talvez da Tati, não tenho certeza. Na minha eu falo isso também. A política partidária absolutamente nunca fez parte da minha vida. Entrevistei essas mulheres muitas vezes. Ana, Marisa, Rosane, Maria Helena, meu Deus, Justina, linda. Muitas vezes entrevistei ao longo da minha vida e nunca, Vânia, nunca me imaginei nessa posição. Por que será, Marisa, que eu nunca me imaginei? Por que será que tantas mulheres, líderes comunitárias, líderes lá no seu bairro, na associação dos clubes de mães, dos seus grupos, por que nunca se imaginaram nesse lugar? Por que a gente tem essa dificuldade? Por que a gente se pergunta tanto? Por que a gente tem tantas dúvidas? Eu já contei isso, né? Quando alguém disse, Marisol, mas quem sabe? Por que tu não concorre? Eu dizia, não, nem pensar. E aí eu pensava, por quê? Porque eu não me sinto capacitada para estar nesse lugar. Porque eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu consigo dar conta. Não tenho filhos, mas não sei se em casa, com pai, mãe, marido, como é que fica isso? Por que a gente se pergunta ainda tanto? A gente precisa encarar as nossas dificuldades, por mais difíceis, vereadora Gladys, que elas sejam. Então, hoje, acho que é um dia também de agradecimento muito grande para a mesa diretora, para a nossa presidente Denise, a nossa vice Tati. Porque se tem algo que eu acredito muito, é no registro da história. O como isso é importante para quem vem ali na frente, para conhecer um pouquinho mais, para entender um pouco mais. Porque isso fortalece, isso nos empodera, isso nos dá ânimo para seguir. A gente saber que às vezes, diante de uma dificuldade que a gente considera enorme, a gente vai ver que vieram muitas antes de nós, com muito mais dificuldades, e elas conseguiram. Então, a gente tem que conseguir e tem que seguir em frente. Então, estou muito feliz hoje por fazer parte do Livro das Eleitas, e mais do que isso, por estar aqui entre vocês,
que fizeram tanto para que a gente estivesse aqui. Muito obrigada. Convidamos para a sua manifestação Rosane Ramos. Ah, tem um banquinho. Acho que não precisa. Tem. Obrigada. Boa tarde a todos. Quanto tempo que não ocupava esse espaço. Denise, eu vou te cumprimentar e cumprimentar na tua pessoa todas as pessoas que estão nesse plenário e todas as eleitas. E dizer que hoje, eu sempre gostei do meu nome, Rosânia, eu sempre amei, mas hoje eu queria me chamar de Ana, porque daí seria uma das primeiras a vir aqui e falar, porque falar depois de todas as 20 é difícil, não tem muito o que acrescentar, porque nós somos um somatório, né? Mas eu quero dizer que na política não tem só coisa bem ruim, né, Marisa? Não tem só coisa assim, que eu tenho que deixar isso, que eu tenho que deixar... Não, tem coisas muito engraçadas na política. Tem coisas muito maravilhosas na política, nas campanhas políticas. Eu defino a campanha política como não é, Delmir? Diria até como uma catarse de todas as coisas que a gente pode fazer, porque em 3 meses tu consegue vivenciar tantas coisas que numa vida inteira tem pessoas que passam 90 anos e não terão as experiências que a gente teve nos 3 meses de campanha política. Então, eu me lembro, Denise, que como fator definidor de que eu queria estar na política, foi um convite da Raquel Graciotin lá para a Câmara de Vereadores, onde ia falar o Ladislau, que não me lembro o sobrenome dele, mas eu me lembro de 2 coisas que ele disse que me definiram. Primeiro, que ele disse que a geração dele era uma geração que tinha nascido entre as 2 guerras, e que isso se assemelhava como se aquela geração fosse uma flor que brotasse dentro de uma caveira. Vejam que expressão para definir um período tão difícil da nossa história. E ele dizia, e isso nos moldou. Nascer dentro daquela caveira como uma flor nos moldou para esta época que nós estamos vivendo. Me marcou. E ele dizia, muitos pensam que o espaço mais curto entre 2 pontos é uma linha reta. E não é uma linha reta. Muitas vezes temos que fazer um zigue-zague para chegar no ponto, não que seja o mais curto, mas que é o caminho da gente. Assim somos nós, as mulheres. Nós estamos lá, cuidando das panelas, e a gente pensa dizer para a Vânia, pois a mulher que faz uma boa comida e cuida de 5 filhos é uma excelente vereadora. A mulher que, como na época o Sartori dizia, eu não sei como é que elas conseguem, a mulher que lá no Rota Nova, que está no Rota Nova hoje, mas que subia o morro ali no Distrito Industrial, que subia de gatinho, carregando um filho no colo, o outro na barriga e uma sacola para levar na creche, é uma excelente vereadora, porque ela tem o instinto primordial da sobrevivência. A mulher que mora nas nossas favelas tem o instinto primordial da sobrevivência. E o que é a política, senão a arte da sobrevivência? Ou seja, entre 2 linhas, um caminho em zigue-zague para chegar ao ponto ideal. Não é? Eu me lembro da Raquel, eu quero fazer uma homenagem à Raquel, porque foi lá, naquele escritório, tomando samba, né, Delmir? A Márcia era muito pequenininha, não se lembra? Nós éramos recém-formados em Direito, nos reuníamos no escritório da Raquel todo final de tarde, com outras pessoas, Marino Cury, Genida Alemol, e a gente, aliás, o Bonalume, né, era cruel, né, ele dizia da Raquel, Rosane, o que está fazendo aí com a Raquel? Pois tu não sabia que ela só não participou do dilúvio, mas ela botou o pé no barro, tu sabia? O que está fazendo aí? Porque a gente era jovem na época, né? Veja que idade que nós temos agora, né? Então, essas coisas na política, ninguém vai encontrar em outro lugar. Então, o mentor é a Marisa, o mentor é a Maria Helena Sartori, o mentor é
vai ser o Lucas um dia, o mentor a Gladys ou a Denise, não importa. As coisas de bastidores que a política traz e que nos ensina, não tem lugar no mundo que vocês vão aprender. Então, é difícil, tem todas essas questões, tem que superar coisas, mas aqui quero trazer também um testemunho da minha mãe. A minha mãe, quando era pequena, a minha mãe tem 3º ano primário. Eu nem falei para ela que tinha isso aqui hoje, ela vai me matar. Ela me dizia assim, ela mandava no mercado, imagina, com 5 coisas para comprar, esquecia 3, voltava para casa, ela falava, quem não tem cabeça tem perna. Então, quem não tem cabeça tem perna. Se a educação faz a transformação, se a transformação faz a gente construir elaborar questões melhores, e ela pode também nos ensinar a competir. Mas duvido que dentro de cada mulher não tenha um espírito de competição tão forte, adormecido, porque nem ninguém, quem conhece os bairros da nossa cidade, ou quem conhece qualquer mulher, pode duvidar que dentro daquela pessoa, que com salário mínimo, né? O Sartori dizia, eu não sei como consegue, né? Quando a gente estava fazendo Vitório 3, quando a gente estava mexendo lá no Fátima Abaixo, quando... não sei como elas conseguem, e não se sabe como consegue, mas está dentro, está implícito, porque é bem verdade que nós não nascemos dentro da caveira, mas nós florescemos fora da caveira quando alguém tinha construído uma outra sociedade para nós. E é desse legado que nós temos que construir uma sociedade melhor. Então, muito obrigada por nos darem essa justiça, não foi o que a Marisa falou? Obrigada por oportunizar que a gente tenha essa justiça. Obrigada por abrirem todas vocês espaço para outras mulheres. E nunca esqueçam que a política é muito divertida também. É de responsabilidade, é importante a gente estar na política, né? Eu não, porque já estou gostando de ficar fora dela, mas é importante fazer isto. Eu sempre incentivo que façam, e não tem só coisa ruim, tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. Então, aproveitem e incentivem as pessoas a competirem mesmo. Eu estou contente porque eu me elegi com 30 anos, mas eu vejo que tem crianças aqui, né? A Estela tem, né? Quantos anos? 23. Então, vejam que de 30, né? A Iró deve ter se eleito ali com uns 40 anos, mais ou menos. A Raquel tinha 50 e poucos, né, Delmir? Saudades da Raquel, né? Então, a gente está mudando mesmo isso. Se com 23 anos, você, a Denise, a Marisol, a Tati, se vocês se elegeram, vocês estão abrindo um caminho agora para uma outra leva. Um outro legado se apresenta aqui, talvez não precise convencer tanto as mulheres. Obrigada a todos, desculpe por eu quis ser mais irreverente, porque para não deixar essa coisa que política é uma coisa pesada, é uma coisa legal mesmo. Obrigada. Para encerrar, então, ouviremos a Rose Frigeri. Bom, boa tarde, então, a todos, a todas. Para mim é uma honra muito grande estar aqui ao lado, né? Aqui nesse momento e nesse livro, ao lado de tantas mulheres, algumas contemporâneas, outras que me antecederam. E nesse sentido eu quero então agradecer à mesa diretora, na pessoa da Denise, mas todos os funcionários, todos os servidores aqui da casa que ajudaram com isso. Quero agradecer a quem está aqui presente, né? Tenho várias amigas, colegas, companheiros. Quero agradecer a presença também do meu amigo companheiro Edson Marchioro, que também já foi vereador dessa casa, que também foi um grande incentivador, principalmente para a minha eleição agora, para a minha campanha, né, em 2020, que
foi comentado aqui, né, que muitas jovens, a Rosane foi minha colega também na faculdade, comentou, muitas jovens, talvez tenha sido a vereadora de mais idade que se concorreu pela primeira vez, mas eu quero dizer que isto foi uma longa caminhada, né? Eu acho que a participação das mulheres, ela não se dá só na política partidária, no legislativo e no executivo, ela se dá em vários espaços, e nesse sentido eu comecei de criança também, né? Então, também tem uma história. Eu queria também lembrar só um pouquinho, né, da minha professora, que foi minha professora de Direito, de História e companheira também militante da luta das mulheres, a Raquel Graziotin, que está aqui sendo representada pela Márcia, que também é minha colega advogada, na qual nós fizemos, inclusive, alguns trabalhos no escritório juntas, né, Márcia? É uma honra, né, ter trabalhado na Câmara quando a Rosane, o Edson, a Raquel eram vereadores. E quero fazer uma homenagem especial à minha querida amiga também, a Justina, né? Está aqui sendo representado pelo Delmiro. Delmiro também foi meu colega de faculdade, né? Fizemos alguns trabalhos, tivemos algumas histórias juntos na universidade. A Justina foi uma mulher assim que lutou por tudo nessa vida, mas especialmente um símbolo na saúde de Caxias do Sul. E também não vou me estender muito, porque já passou um pouquinho do horário, mas quero dizer duas frases, né? Uma que eu falei no livro, que eu acho que é uma importante frase para mim, que eu conheço desde a minha vida inteira, que é: mulher, te organize e vai à luta. Porque eu acredito, é só a luta que garante nossos direitos, conquistas de direito e a manutenção dos direitos. Historicamente, em qualquer espaço, em qualquer tempo, as mulheres sempre tiveram à frente das lutas. Agora, nos espaços de poder, que é o poder legislativo e executivo, nós estamos muito aquém da representação na sociedade. Se nós somos maioria, quase 52%, da população brasileira, nós teríamos que ter, no mínimo, uma representação assim nos espaços de poder. Mas, e nesse sentido, eu tive a honra também, né, assim como a Ana e outras pessoas, né, a Geni, que também eu trabalhei com ela, fez outros projetos de lei para garantir direitos para as mulheres. Eu também tive a honra de fazer um projeto de lei que já foi aprovado, sancionado e executado pela PEN, neste ano, que é o incentivo de ações à participação das mulheres na política, na primeira semana de novembro, porque foi em novembro que as mulheres puderam votar, dia 3 de novembro, né, há cerca de 70 anos, mais de 30 anos depois dos homens, que puderam votar. E que foram consideradas, puderam ser votadas. Antes disso, as mulheres não podiam votar, e não eram todas, né? Tinham que ter autorização de marido para botar, para trabalhar fora, mais uma série de coisas. E a nossa luta é que garantiu direitos. Então, nesse sentido, eu acredito que nós estamos num momento, nós passamos esses últimos anos dos piores momentos de ataque aos direitos das mulheres. E não adianta só fazermos debates e conscientizarmos as mulheres a participarem da política, da vida política nos espaços de poder legislativo e executivo. É necessário ações, é necessários incentivos concretos para que as mulheres tenham as mesmas condições, né, Marisol, de concorrer, mas também condições de estar nesse espaço aqui sem discriminação, que infelizmente não é uma coisa que a gente vê hoje. Eu digo e acredito nisso, que infelizmente não é a mesma coisa ser uma mulher vereadora e ser um homem vereador. Talvez os homens não percebam isso, porque a gente nota quando tem discriminação ou preconceito, os homens que estão ao nosso redor, né, não é por maldade, não é por nada, mas essa estrutura patriarcal, ela é estrutural na nossa sociedade. A gente nota nos olhares, nas conversas, quando tem aqui um vereador e talvez uma vereadora. A gente nota nos menores grupinhos, quando tu vai falar alguma proposta, às vezes
tu não é tão ouvida assim. Nós ainda temos muitas condições desiguais. E neste momento de ataque aos direitos das mulheres, de homofobia, de feminicídio, que tem aumentado nos últimos tempos, de racismo, uma série de coisas, não basta incentivo para as mulheres participarem da política. É necessário condições concretas, principalmente investimento em políticas públicas. Se nós temos cortes em políticas públicas, da saúde, da educação, da assistência, eu não lembro quem me precedeu aqui que disse que nós estamos historicamente ensinadas a cuidar, a educar, a ensinar, né? Se nós temos corte nessas políticas públicas, não adianta a gente fazer discurso bonito, discurso de louvor à nossa participação na política, porque ela vai acabar sendo secundarizada. A outra questão que eu acho importante falar é essa questão de que só não participa da luta das mulheres e não é feminista quem não sabe o que é feminismo ou não se indigna com a desigualdade. Feminismo é a luta pela igualdade. Nós queremos igualdade, a gente não quer nada mais. Óbvio que para conquistar a igualdade, algumas ações são necessárias. Mas a luta das mulheres e do feminismo é pela igualdade. No fim, meu agradecimento a todas as pessoas que estão aqui, mas as que não estão, que não puderem vir, porque nós, cada uma de nós aqui, a gente não está aqui porque a gente só quis estar. A gente está aqui porque várias pessoas confiaram em nós, porque a gente está junto na luta com homens e com mulheres que sonham e que concretizam a busca por uma melhor sociedade junto com a gente. Ninguém aqui é representante de si mesma. Eu sou representante de várias pessoas, eu estou aqui porque tem pessoas que acreditam nas mesmas propostas que eu. Por isso, nós vamos, e eu vou seguir com coragem, esperançando e junto sempre. Muito obrigada. Destacamos que a obra será distribuída gratuitamente a quem comparecer à sede do Legislativo. Exemplares também serão remetidos a bibliotecas, instituições de ensino e órgãos públicos da cidade, além de permanecerem disponíveis para consulta e pesquisa na Casa de Leitura, Memória e Educação Legislativa da Câmara. Agradecemos a presença de todas e todos e convidamos para acompanhar a sessão de autógrafos no Espaço Cultural Mário Croza. Boa tarde.